Ela tem muitos segredos inexplorados e nós queremos e podemos te auxiliar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar Livremente com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. So busy, don't know what hit me, but I'll be alright. Olá! Bom dia! Bem-vindos! Bem-vindos mais uma quarta-feira, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Esse programa que tem esse compromisso com você, querido ouvinte, de trazer e de colocar, trazer à luz, trazer explicação, coisas tão relevantes para as nossas emoções, coisas tão relevantes para o nosso dia a dia e o melhor, para o nosso equilíbrio emocional. E hoje, o tema escolhido em homenagem aí ao dia de domingo, que foi Dia dos Pais. Nós que nesse programa já falamos tanto de mães, de mulheres. Então, hoje, nós queremos falar um pouquinho a respeito da responsabilidade paterna, da figura masculina, e hoje nós vamos falar diretamente para pais. E vamos entender um pouquinho disso tudo. E para me ajudar nessa tarefa de hoje, eu convidei um terapeuta e constelador familiar. E eu escolhi um constelador, por quê? Porque a constelação familiar trata de uma forma muito especial essas questões familiares, traz uma visão terapêutica muito interessante. Se você não conhece, querido ouvinte, eu indico você a experimentar uma terapia com constelador familiar. Você vai gostar. Então, nosso convidado de hoje é o Rodrigo Oliveira, como eu disse, terapeuta e constelador familiar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, doutora Rose. Bom dia, ouvintes da Rádio Contemporânea. É um prazer estar aqui. Já agradeço imensamente o convite de estar falando com vocês sobre essa figura tão importante que é a figura do pai, né? Então, muito obrigado, gratidão pelo convite. E tenho certeza que vocês, ouvintes, vão aí ficar boquiabertos com essa conversa e com essa discussão sobre a figura paterna. Haja coração aí, você que é homem e está nos ouvindo, você que é pai, porque o homem meio que foge um pouco da terapia. Normalmente na clínica, as mulheres, elas são mais, buscam estar mais bem resolvidas. Na cabeça do homem e no universo masculino, cabe menos, ou a conscientização da necessidade de cuidar das emoções é mais difícil, é um pouquinho mais difícil. Porém, homens, é necessário que vocês estejam com as suas emoções equilibradas e é importante que vocês entendam a responsabilidade que vocês têm na formação psíquica, porque, infelizmente, as mulheres e as mães muitas vezes ficam sobrecarregadas nessa missão de cuidar, de forjar a personalidade dos filhos, de ensinar os bons costumes, etc, etc, etc. E o homem muitas vezes acha que tem que sustentar ou que simplesmente ele tem que ser o provedor, né, daquela criança, ou aquela figura rígida que vai botar de castigo, enfim. Então, é dentro disso que nós vamos falar, é dentro disso que nós vamos conversar, trazer esclarecimentos e entendendo que você, homem, é muito importante na formação psíquica dos seus filhos, tanto filho homem quanto filho mulher, seja menino ou seja menina. Porque o pai acha que tem a obrigação de formar bons homens. E não é bem assim, querido ouvinte. Você tem uma responsabilidade muito grande na formação psíquica das suas meninas também, das suas filhas. Então, Rodrigo, né, Rodrigo? Eu queria
Eu queria Pode até falar. pegar esse gancho que você deu e também dizer que a maioria das pessoas que chegam até mim são mulheres, né? E a gente fica se perguntando o que que essas mulheres bem resolvidas, como que elas vão encontrar, né, esse homem não resolvido? Porque se 80% das mulheres da terapia que vão se resolvendo não encontram esse homem bem resolvido, aí a situação fica bem complexa. Então é um convite mesmo a você, homem, entender que você talvez tenha que cuidar das suas emoções duplamente. Por quê? Porque sempre se fala que a emoção, o universo emocional linkado ao universo feminino. E nós sabemos que a emoção está linkada ao ser humano, até mesmo ao ser vivo, né? Os animais demonstram comportamentos e emoções também. Então, se você não cuidar das suas emoções, eu sempre digo, se você não cuida, a sua emoção te dá uma rasteira. Aí ela te dá uma rasteira porque ela está ali. Ela não deixa de existir só porque eu não estou olhando. É como aquela cárie, né? Eu estou sentindo ali, não está doendo. Aí quando você vai ver, você quebrou o dente. Então, cuidar das emoções, ainda mais se você é homem ou ouvinte, é muito importante. Com certeza. E esse espaço, né, que nós temos aqui na Rádio Contemporânea, aliás, a melhor da AM do Rio de Janeiro, 990 AM. Esse espaço é justamente para isso, para trazer à luz essa conscientização, para que todo mundo entenda a sua responsabilidade e até mesmo a sua missão de vida, porque dentro da tua missão de vida tiver programado você ser pai e a mulher ser mãe, então é importante que se tenha, afinal de contas, não é mais você sozinho. Quando temos filhos, temos a responsabilidade de compartilhar e dividir a nossa vida com aquela criança, com aquele filho, que nunca vai deixar de ser filho, que passa a ser íntegro, passa a ser uma parte de você andando pelo mundo, e você é muito importante na formação. Segundo Freud, querido ouvinte, o pai, a figura paterna, tem uma responsabilidade muito grande, uma representatividade muito grande no que a gente chama de processos de castração. Porque a mãe é o primeiro grande objeto de amor e de desejo daquela criança. Então, todo bebezinho é ultra, mega, super, tremendamente apaixonado, arriado de 4 pneus pela mãe. E isso é bom? É importante para o bebê? Mas existe um momento em que essa figura paterna ela vai entrando nesse cenário para que isso não gere um problema, porque nós já falamos aqui num outro programa sobre mães narcísicas, sobre mães que não cortam o cordão umbilical e o quanto que isso prejudica também. Então, saúde emocional tem a ver com equilíbrio. Não é verdade, Rodrigo? Com certeza, né? Então, como você falou, essa figura, né, que castra, na verdade, essa figura que, de forma mais objetiva, é a figura que ensina que o mundo não é tão mágico e perfeito quando toda mãe quer dar ao filho um mundo mágico e perfeito. Porque o amor da mãe é assim, é o amor protetor, é o amor que abraça, né? E aí vem o pai como essa representação do outro dentro da humanidade, é a primeira representação do outro, porque o bebê e a sua mãe, eles começam um processo simbiótico, né, dentro da barriga e continuam ainda depois. Só que é importante a esse bebê entender que o mundo também tem a relação com o outro. Para a constelação familiar, é o homem, o pai, que apresenta ao bebê o mundo. Enquanto a mãe apresenta, né, o mundo no sentido desse mundo pequeno, é o pai que leva a criança para esse mundo, que apresenta os desafios e que apresenta também, como você falou, as limitações. Porque ele está lá num ambiente tranquilo, quentinho, vem o leite, vem o carinho, e chora, está lá. Né? E esse pai mostra que nem sempre o mundo vai ser assim. Ele mostra e ele dá à mãe, né, a segurança de pegar esse filho, e ao pegar esse filho, ele apresenta ao mundo. Então, a frase que eu mais gosto da constelação é: o pai apresenta o filho ao mundo. E quando há falta desta figura, aí nós vamos ter questões com pessoas que muitas vezes têm dificuldade de lidar com esse outro, porque não conseguiu lidar nem com o genitor ou o pai.
E aí você tem toda essa questão que precisa ser, numa terapia, desconstruída, porque essa pessoa está presa dentro da figura da mãe, ela não sai para o mundo, e ela pode ter, inclusive, uma raiva da mãe, porque ela sente que a mãe privou essa criança de ter a figura paterna, seja ela uma figura boa ou ruim. Porque na constelação nós não vamos julgar essa figura paterna dizendo, é uma boa figura, uma figura ruim. Ela é uma figura. E o filho, com essa figura, tem as suas demandas no mundo, tem as suas questões a se trabalhar, tem as suas questões a se pensar. Mas sem essa figura, o que vai acontecer? Esse filho pode, inclusive, responsabilizar a mãe. Muitas vezes, doutora Rose, chega no meu, né, na terapia, pessoas dizendo assim, a minha mãe não fez. Aí você vai ver que a mãe fez tudo o que ela podia, deu assim mais e demais, e a pessoa está lá se queixando. E a queixa principal é que ela sente que ela foi privada de algo muito importante. Então essa é a figura importante de passar, digamos, o cajado aí a figura paterna, né? De dar ao pai também essa oportunidade. E aí vem a pergunta, né? Mas e se o pai for um pai, digamos assim, que não fizer? Aí já não está na incumbência da mãe. Entendi. Você falou uma coisa bem interessante. Você falou do genitor e do pai. Isso. Explica para gente essa diferença. Vai cair naquela questão pai é quem cria? E aí nós entramos num ponto bem importante para a constelação. A constelação familiar, ela sempre vai levar em consideração a figura daquele que deu a vida. Porque vamos pensar o seguinte, gente, são tantos fatores para que a vida dê certo. Você tem que ter um equilíbrio de pH, você tem que ter uma fusão exata das células. Tudo isso é muito mágico. E esse homem, independentemente de como ele é ou de quem ele participa ativamente desse processo. Então, ao genitor, aquele que passa a vida, nós damos um lugar e nós dizemos: a vida veio de você. Esse é o meu genitor, aquele que a vida veio. Mas nem sempre esse genitor, por funções da vida, ou porque está infantilizado, ou porque morreu, ou porque sumiu, nem sempre ele está disponível para ser pai. Então, o pai, ele também é aquela figura que garante a sobrevivência desse filho, que vai dar toda essa questão de limites, castração, de apresentar ao mundo. Então, nós separamos a figura do genitor, aquele que dá a vida, e a figura do pai. Muitas vezes, nós temos na mesma figura essas duas imagens, genitor e pai. Algumas vezes não. Algumas vezes o genitor, ele dá a vida. E para a constelação, eu não posso excluir essa pessoa. Porque foi, né, simplesmente a pessoa que foi lá e fez o filho foi no mundo. Mas ele participou ativamente desse processo. Então ele tem um lugar. Qual é o lugar dele? Ele é o genitor, daí veio a vida. E o pai é aquele que vai criar, dar o amor, o carinho, também a proteção, que vai levar essa criança para esses novos horizontes na vida. Ok, então, no caso assim, vamos exemplificar para quem está nos ouvindo compreender. Se encaixaria perfeitamente o que você está falando no caso do filho adotivo. Com certeza. Porque o filho adotivo, essa pessoa nunca conheceu o pai, não vai conhecer o pai, não sabe do pai, da existência, etc, etc, etc. E nós sabemos que, mesmo sendo adotado, e muitas vezes dentro de um lar que recebe todo o carinho, o pai adotivo é maravilhoso, essa pessoa adotada, ela vai gerar, ou ela vai apresentar algumas questões com relação a essa questão biológica, né? Tanto a figura paterna que ela não teve, que ela não conseguiu conviver. Essa compreensão é importante para essa aceitação? E uma outra pergunta, por que essa pessoa que foi tão bem criada por um pai adotivo, ainda assim quer saber essa origem dela? Como é que a constelação explica?
Primeiramente, que toda pessoa tem direito de saber de onde veio, né? Então, eu tenho uma professora, que é a Olinda Guedes, e ela adotou 6 crianças, e ela é uma ativista da adoção e consteladora. E ela diz o seguinte, que a criança precisa entender que ela tem essa origem e que houve uma mãe ou um pai, e ela é a mãe ali cuidando dessas crianças, que foi extremamente amoroso e acolheu e continuou a vida. Então, é muito comum pessoas que passam por adoção trazerem os conflitos e as feridas do abandono, principalmente, a sensação de ser abandonado. Porque nós devemos considerar que o período uterino é extremamente importante no desenvolvimento da personalidade da criança também, né? A Sondra Rey, por exemplo, traz no livro como o seu nascimento afeta seus relacionamentos, e outras pessoas que estudam a psicologia perinatal dizem o período uterino é fundamental. Então, essa criança chega, às vezes, na terapia adulta com a demanda de eu me sinto abandonada. Mas o meu pai biológico, meu pai adotivo deu amor, minha mãe deu amor, eu tive uma família extremamente querida, mas eu me sinto abandonado. Então, a inserção dessa figura masculina, ou até a feminina no caso, e a resolução, né, resolver isso, de alguma forma, deixar claro que essa pessoa não estava disponível, que a culpa, e isso é muito importante, a culpa não foi da pessoa abandonada. Porque muitas crianças, quando crescem, trazem a sensação assim, o meu pai, ele foi embora porque eu não sou bom o suficiente. E aí vem todo um conflito de autoestima, e com certeza, até mesmo nós falamos da questão da adoção, mas nos pais que vão embora e fica lá só a mãe cuidando. Essa criança, e parece, mas olha que bobo, não é, porque no desenvolvimento emocional dela, ela teve essa sensação de que ela não era boa o suficiente, por isso que o pai dela não está lá. E ela vai pela vida entrando em relacionamentos com uma carência absurda, e essa carência nunca é resolvida, porque essa resolução está na figura do genitor, está na figura daquele que passou a vida ou da mãe que passou a vida. Então é muito importante que você, se você tem essa questão, comece a perceber, não foi sua culpa. Uhum, a maioria a maioria das neuroses instaladas no indivíduo tem muito a ver com essa questão da aceitação e com essa questão, sim, da culpa, ou de sentir culpado por algo que não tem culpa. Então, é natural, viu? Você que está nos ouvindo, é natural, às vezes, sentir-se culpado por algumas coisas, e é natural do ser humano isso. E quando a gente fala de terapia, de cuidar das emoções, o terapeuta, o processo terapêutico, seja com psicólogo, terapeuta holístico, seja com os psicanalistas, seja lá o processo que você vai escolher para tratar as suas emoções, vai trazer esse alívio, né? O profissional leva você a ter esse alívio. Agora, Rodrigo, nesse universo da figura paterna, o ideal seria que o pai fosse o genitor, o pai criasse, o pai castrasse, o pai fosse ali presente. Claro. Mundo ideal, mundo ideal. Mas aí eu queria discorrer com você os problemas que geram, né, o problema que gera para a criança a ausência desse pai. Então, vamos lá. O pai gerou, o pai ficou na primeira fase da infância presente, e esse pai morre, esse pai fica ausente. Como é que dá sequência nesse processo que começou, porém, esse menino, ainda criança, perde essa figura antes da adolescência? Como é que fica isso, essa continuidade nesse processo? Quem vai dar continuidade? Então, né, nesse caso, a gente tem que entender também que cada psique pode registrar de um jeito, mas, em geral, essa pessoa pode entrar num lugar de querer substituir o pai e ocupar o lugar da pessoa que, às vezes, resolve, principalmente se a mãe ficou fragilizada com essa perda. E aí pode acontecer um processo, inclusive, dessa pessoa querer se tornar adulta muito rápido, não passando pelas fases que
são naturais da vida, e depois ter uma extrema sobrecarga. Então, isso é um processo muito comum. Pessoas que chegam e falam, meu pai faleceu e eu meio que assumi o lugar dele. E aí passa a vida assumindo o lugar dessa pessoa, e ela vai para a vida, às vezes ela não consegue se relacionar, porque ela está presa na mãe. Ela acha que se ela for embora, a mãe vai sofrer. Então, muitas pessoas nesse processo têm que se tornar adultas rápidas, nesse processo de vai para a vida, só que não conseguem passar por essas fases. E aí, automaticamente, a adolescência é perdida e toda a fase da experimentação. Aí chega lá nos 40 e vai ter aquela adolescência perdida. Falou, nossa, né, tô aqui fazendo o que eu não fazia quando era adolescente, porque não pôde. Então, o primeiro grande impacto é se essa criança ela não vai ocupar o lugar que não é dela, que é um lugar de sobrecarga. Um segundo impacto muito comum é que ela vai, de alguma forma, ou trazer o processo de culpa e entender, meu Deus, a vida me tirou porque eu fiz algo de errado, e a criança tem um pensamento mágico. Um exemplo, a criança ficou com raiva da professora e a professora ficou doente, ela acha que foi ela que fez isso. Então, muitas vezes, o pensamento mágico invade essa questão com o pai e ela se sente nessa relação de culpa. E ela pode ficar extremamente com medo de sair para o mundo. Então, esse é um outro fator. Pessoas com muito medo, pessoas que têm esse isolamento interno, esse medo de falar das suas emoções, pode estar relacionado a essa figura. E algumas crianças vão apresentar o que nós chamamos de dissociação. Ela se desprende totalmente da dor, só que quando eu me desprendo da dor, eu me desprendo dos sentimentos em geral. E aí eu vou passando pela vida e as pessoas vão dizer, nossa, como você é uma pessoa fria, olha, você não sente nada. Porque essa pessoa, em um momento da vida que sofreu muito, ela dissociou, ela separou ela da emoção. Só que, como a gente já falou, a emoção dá as rasteiras na vida, e aí depois você entra num processo de ansiedade crônica, pânico e tantos outros transtornos que nascem porque nós não consideramos a emoção. E no caso um outro exemplo também muito comum que a gente observa no nosso dia a dia. Por exemplo, aquela criança que acaba virando objeto de guerra entre o pai e a mãe. Ocorre uma separação, aí aquela criança ela vira uma pensão alimentícia, ela acaba se transformando num objeto de questão de divisa de herança, de divisão de herança, de patrimônio, e aquela mãe proíbe o filho se a pensão não for paga, e a mãe descarrega a raiva daquela separação muitas vezes em cima do filho, e diz, o teu pai não presta, o teu pai é isso, o teu pai é pão duro, o teu pai... Rodrigo, no caso dessa separação, no caso o pai se separou da mãe, não significa que ele vai deixar de ser pai. Claro. Porém, essas coisas atrapalham o relacionamento e esse pai já não é mais tão presente assim. Claro. E até para evitar problema com essa mãe, nesse divórcio, o pai deixa até um pouco, ele passa a ver só fim de semana, ou de 15 dias, ou quando a mãe deixa. O que isso pode acarretar na cabeça dessa criança? Legal. É importante fazer uma observação, né, nessa figura mãe e pai, que a primeira coisa que a gente fala na constelação é que a mãe que permite a liberação do filho ao pai. Se uma mãe não quiser, se uma mulher não quiser, mesmo casada, ela não libera ao pai. A criança fica lá na barra da saia e não sai de lá. Então, quando uma mulher está magoada e triste com o esposo ou ex-marido, ela pode impedir a saída. E a saída pode enfraquecer demais os filhos. Né? Por que vai enfraquecer os filhos? Porque o filho pode se tornar aquele filho super protegido e pode, inclusive, ter raiva da figura feminina. Então, muitas vezes, um homem que sai maltratando mulheres teve uma mãe que tentou super protegê-lo, ele tem raiva dessa figura e ele sai maltratando toda mulher que ele encontra. Ou é aquelas mulheres que falam, essa menina é invejosa. Essa rivalidade entre mulheres muito provavelmente nasce da raiva da criança, da mulher criança com a relação com a mãe. Então a mãe ela tem o caminho para o pai, é ela que conduz. Então se num processo de separação, tanto o pai quanto a mãe ficam falando mal uns dos outros, isso nem é briga, só falar mal. Você está tirando a dignidade da criança.
porque a criança ela é metade dos dois, ela traz a carga dos dois. Então você está dizendo àquela criança que ela não é boa o suficiente, porque ela tem a metade do pai. Então a mulher que fala, ai, olha, você parece o seu pai, de forma negativa, essa criança se ressente. E tudo aquilo que é excluído por uma mãe, muitas vezes o filho replica. Eu digo isso e eu falo rindo, porque na minha vida foi assim. A relação dos meus pais era muito conturbada, né? E o meu pai era autônomo. Então a renda do meu pai, ela era de altos e baixos, e isso incomodava muito a minha mãe. E ela marcava isso nas falas dela. Hoje, eu e minha irmã somos autônomos. Nós, inconscientemente, hoje eu entendo o movimento, mas inconscientemente eu repeti tudo o que tem a ver com meu pai. Maravilha! Olha, nós vamos agora para o intervalo. Eu avisei, né, Rodrigo? Passa muito rápido. É verdade. A gente já volta. Sai daí não, ouvinte. Fica aí com o nosso break e nós já voltamos.